Olá, queridos alunos! Vamos falar sobre as crenças na alimentação, entender um pouco mais o como as crenças são importantes para a sua atuação como profissional de nutrição e no entendimento da interação com o seu paciente? Então vamos lá! Primeiro passo que a gente precisa lembrar, o que é uma crença? A crença ela é uma ideia ou uma convicção. Então existe uma ideia ou uma convicção que, consequentemente, uma pessoa ou um grupo vai aceitar como verdadeira. E, consequentemente, essa ideia e convicção como verdadeira vai trazer para aquele indivíduo ações específicas com relação à alimentação, porque é aquilo que ele acredita. Porém, não existe o quê? Uma comprovação científica ou uma lógica que comprove essa crença. Então, de uma forma geral, a crença é tudo aquilo que aceitamos como verdade, baseado na fé, na tradição, na experiência pessoal ou nos nossos ensinamentos culturais e religiosos, ok? Então, dessa forma, a crença está associada, sim, à religião, à fé e à verdade que eu tenho como entendimento daquilo que de fato é uma convicção minha, né? A partir de tudo aquilo que eu construí com base na minha identidade. As crenças, elas podem ser religiosas, baseadas na fé, mas elas também podem ser culturais, passadas por gerações e gerações. Podem ser pessoais, por experiências individuais, e podem ser sociais, pela mídia, pela moda ou pelos grupos. Então, eu posso ter diferentes influências, né, sobre as minhas crenças. Como que essa crença ela pode influenciar a sua alimentação ou a alimentação do seu paciente? A crença ela vai moldar o que comemos ou o que deixamos de comer. Então, normalmente, seu paciente vai deixar de comer alguma coisa porque ele não vai comer por conta da crença. Ele entende que aquilo ali, de alguma maneira, traz um problema para a fé ou para a prática da religião dele. Alguns alimentos vão ser preparados e consumidos de acordo com as orientações, por exemplo, da religião ou da própria cultura. Então, a gente sabe que, às vezes, uma rabanada, que é comum no Natal, ela é feita de maneira diferente em diferentes casas no Brasil, porque a receita foi passada de geração a geração e cada um tinha uma forma de fazer, uma forma de preparar. Quando e com quem comemos? Então, por exemplo, né, Dia dos Namorados, você vai consumir um alimento com a sua namorada, né? Dia das Mães, você busca consumir alimentos com a sua mãe. Então, isso vai depender muito, né, também de quando e como e com quem. E o valor simbólico, né, e emocional que o alimento tem. A gente não pode esquecer que o alimento, ele está associado a sentimentos. Quantas das vezes a gente se sentiu ansioso e comeu mais chocolate, estressado e comeu mais chocolate, né? Quantas vezes a gente se sentiu triste e quis resgatar um alimento da infância e comeu um pacote de biscoito recheado. Então, aquele cafezinho da avó com bolo que traz um sentimento de acolhimento, simplesmente por estar tomando café com bolo porque lembra a sua avó, lembra a sua origem. Então, a alimentação ela tem uma relação direta com as nossas emoções. Então, muitas das vezes não comemos certos alimentos por conta também, né, desses alimentos não serem consumidos pelas nossas crenças religiosas ou por conta das nossas crenças morais, culturais ou emocionais e, consequentemente, a gente deixa de comer exatamente por conta desses aspectos. Isso impacta diretamente o consumo alimentar. Então, vamos entender um pouquinho, né, como as crenças podem influenciar o meu consumo alimentar. Então, a crença religiosa pode gerar uma proibição ou uma obrigação de consumir determinado tipo de alimento. Então, por exemplo, os muçulmanos, eles evitam a carne de porco e os católicos evitam a carne vermelha na Sexta-feira Santa. Então, isso é uma proibição, por exemplo, né? Uma cultura, né, uma crença cultural ou tradicional são os alimentos típicos ou rituais transmitidos por gerações. Então, comer lentilha no Ano Novo, né? É uma crença de prosperidade. Não sei se na sua casa é assim, tem que comer lentilha, porque no Ano Novo comer lentilha está associado a um ano novo próspero.
crença emocional e familiar, então os vínculos afetivos de certos pratos, né? Então a sopa da avó que cura qualquer gripe, né? A sopa da mãe, o bolo da avó, a rabanada da mãe, então tudo isso está associado, né, a questões emocionais e familiares, o café da minha esposa, então tem todo um sentimento atrelado. As crenças pseudocientíficas, né? Então evitar alimentos por medo ou por desinformação, então achar que o glúten é ruim para todo mundo, né? Principalmente indivíduos sem intolerância. Então, realmente, assim, é uma crença pseudocientífica que não tem comprovação científica. As crenças estéticas e sociais, que as dietas da moda influenciam crenças de corpo ideal. Então, dietas sem carboidrato para emagrecimento rápido. E a gente sabe o prejuízo que isso está associado à fadiga, ao cansaço, à perda de massa magra, né? Os efeitos metabólicos que vão gerar prejuízo à saúde física e os transtornos alimentares que vão gerar prejuízo à saúde mental. Então, a gente sabe que isso gera um impacto direto. Então, dessa forma, a alimentação ela é profundamente influenciada por vários aspectos. E as crenças que nós carregamos influenciam diretamente a forma como a gente consome esse alimento, sejam elas religiosas, culturais, sociais ou pessoais. Essas crenças, elas vão moldar o nosso comportamento alimentar e, consequentemente, inferir sobre as nossas escolhas alimentares. Então, consequentemente, quando eu busco consumir alimentos que a minha crença é que se eu cortar o carboidrato à noite eu vou emagrecer, consequentemente, a gente sabe que o carboidrato à noite não está associado a ganho de peso, sim um excesso de caloria ao longo do dia. Mas essa crença vai moldar o meu comportamento alimentar e eu vou cortar o carboidrato. E isso vai gerar um risco. Qual o risco? Perda de massa magra, cansaço, fadiga, né? Então, tudo isso tem um impacto direto na saúde física daquele indivíduo, mas ele tem uma crença. Por isso que o nutricionista precisa entender as crenças, buscar a escuta ativa, atenta, acolhedora, para trazer também informações científicas de forma que possam contribuir para a qualidade de vida e promoção da saúde desse indivíduo. Mas que, de fato, as crenças vão moldar o comportamento alimentar e vão contribuir direto para o impacto na nutrição, consequentemente. E isso é importante que o nutricionista entenda para que ele possa trazer ferramentas necessárias de acompanhamento nutricional e de cuidado para esse indivíduo.